Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um vídeo extraordinário especial dia do Halloween. Galera, mais um novo vídeo extraordinário e hoje o nosso assunto é sobre uma lendária criatura da criptozoologia contada no oeste de Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, desde a década de 60. Afinal, quem era esse tal de Mothman, mais conhecido mundialmente como Homem-Mariposa? O que poderia ser essa criatura? Um ser extraterrestre? Um enviado da profecia? O causador de desastres? Ou apenas uma ilusão de ótica por delírio mental psicológico das pessoas? Ou poderia ser uma criatura desconhecida, uma nova espécie de animal que a gente nunca viu no nosso mundo? Segundo as testemunhas oculares que afirmam ter visto essa criatura, o que causou uma grande notação pública nos Estados Unidos, que fez a criatura se tornar famosa por ser o centro das atenções na cidade de Point Pleasant, onde seus avistamentos e todos os seus desastres iminentes aconteceram. O que eu vou contar aqui para vocês é o resumo de quem é esse Homem-Mariposa e também das testemunhas oculares que afirmam ter visto essa criatura, mesmo em meio a fora de desastres, mas sim avistamentos vistos por pessoas que se assustaram ao se deparar com esse misterioso ser, e também por ter sido visto em meio a desastres acidentais ou até mesmo fenômenos naturais, o que causou muita teoria e principalmente uma histeria coletiva na cidade de Point Pleasant. E eu vou falar cada detalhe para vocês aqui no nosso vídeo extraordinário. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixe aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos partindo para mais um vídeo extraordinário falando do Homem-Mariposa aqui para vocês no meu canal. Então, vamos nessa! Tudo começou na região da Virgínia Ocidental, no oeste dos Estados Unidos, no ano de 1960. Point Pleasant, a cidade que ficou conhecida por centro das atenções de muita histeria e mistérios. Um estranho ser que apareceu de repente nesse lugar, causando medo e muitos mistérios da criptologia. A criptozoologia é o que estuda as criaturas criptícias que a gente nunca viu no nosso planeta. Mas, afinal, essa criatura que ficou populosamente conhecida como Mothman nos Estados Unidos, ou para outros lugares, principalmente aqui no Brasil, como o Homem-Mariposa. Quem seria esse ser? Uma nova espécie de animal desconhecido? Um cripto misterioso? Um ser extraterrestre? O causador de desastres? Ou o enviado da profecia? Ou um monstro que veio para nos assombrar? Ou poderia ser apenas uma ilusão de óptica, ou apenas um fruto da imaginação das pessoas? Mas como era esse ser? Bom, de acordo com testemunhos que viram essa criatura, alguns afirmam que viram o Homem-Mariposa. Ele foi representado como um humanoide grande, com 2 ou até 3 metros de altura, ou quase isso. Parecia ser um ser de 2,5 metros de altura.
com asas bem grandes, com pernas e braços curtos e o corpo assim bem corcunda e um pescoço curto e com o rosto arredondado e uns olhões arredondados bem grandes e vermelhos que brilhavam como o farol de um carro. Como muitos descreveram que esse ser só teve uma passagem iminente na cidade, como se estivesse alertando todos para um possível futuro desastre em Point Pleasant, que aconteceria exatamente em 1967. Os avistamentos desse ser causou muito medo nos moradores daquele lugar. Muitos acham que ele poderia ser uma espécie de coruja ou até mesmo uma nova espécie de águia desconhecida, como muitos descrevem devido à sua aparência. Mas afinal, ele poderia ter vindo de outro planeta ou uma criação desconhecida da humanidade. Um ser de outro mundo que poderia ser o anunciador ou aquele que causa desastres. Bom, isso está descrito por alguns biólogos que estudam insetos. As mariposas comuns, que quando aparecem em algum lugar, seja em uma floresta, ou jardim, ou uma casa de uma pessoa, muitos contam a teoria que quando uma mariposa aparece em algum lugar, seja na sua casa ou no seu jardim, seja onde for, uma tragédia irá acontecer, ou alguém irá perder sua vida. Mas, apesar das mariposas comuns ser o que anuncia uma tragédia, será que o Homem-Mariposa fazia isso também? Bem, pode até ser uma coincidência, mas eu vou contar agora sobre todos os avistamentos ocorridos na região de Point Pleasant. No ano de 1966, em Point Pleasant, naquela noite, 5 trabalhadores que estavam em uma fábrica de explosivos abandonada em uma floresta, 5 desses rapazes afirmaram ter visto uma criatura estranha e voadora a olho nu. E muitos descreveram como bem grande, com asas enormes e com os olhos vermelhos brilhantes bem grandes. E muitos deles descreveram que ele foi chamado de Homem-Mariposa devido à aparência dele, a de um inseto humano, ou seja, um insectoide meio humano, bem grande, com aquelas asonas enormes, como os 5 homens descreveram, que quando eles foram para essa fábrica, eles viram essa criatura escondida por lá. Mas na mesma noite, um casal que estava dirigindo na estrada de Point Pleasant também viram a mesma criatura que tinha sido espreitada pelos 5 homens que estavam naquela fábrica abandonada. E o casal descreveram as mesmas características na qual os 5 homens descreveram. Uma criatura com asas e com olhos vermelhos e bem grandes, com 2,5 metros de altura, e que passou a sobrevoar acima do veículo, perseguindo o casal. O casal, apavorado, ficou sendo perseguido pela criatura voadora por meia hora, até que ela desistiu e foi embora. E todos esses eventos da aparição do Homem-Mariposa era apenas o começo, porque nas últimas noites durante a década de 66, além das testemunhas oculares ter visto a criatura por olhos vistos a olho nu, também mais coisas estranhas foram acontecendo. Muitos afirmam que alguns animais que viviam nessa cidade estavam desaparecendo.
E essa teoria começou quando um fazendeiro que tinha o seu cachorro avistou a criatura e não conseguiu salvar o seu mascote por medo. Quando o dono voltou para o lado de fora para ver como estava seu cachorro, percebeu que ele não estava mais por lá. E aí passou a acreditar o próprio homem que aquele monstro estranho chamado Homem-Mariposa havia raptado seu mascote e ele nunca mais foi visto, nem por ninguém, nem pelo seu próprio dono. E toda essa histeria tomou conta da região de Point Pleasant. Animais desaparecendo e pessoas vendo a criatura em tudo quanto é lugar que ele aparecia. Mas todo esse avistamento parece ter sido um presságio para a criatura, como se ela estivesse anunciando que alguma coisa iria acontecer. E as aparições do Homem-Mariposa ganhou as manchetes nos jornais e acabou se arrastando por todo lugar. Muitos biólogos, cientistas, pesquisadores passaram a estudar para saber quem era essa criatura. No começo, alguns biólogos que também fizeram análises dessa criatura criptídea, muitos descrevem como uma nova espécie de animal que a gente nunca conheceu, com uma forma humana e com a metade de um animal voador. Muitos acham que pode ser uma nova espécie desconhecida de coruja, na qual muitos descrevem que o Mothman poderia ser a própria coruja com chifres, uma espécie noturna de ave que vive nessa região e que poderia ser o tal Homem-Mariposa. Mas muitos acham que poderia ser uma nova espécie de águia que vive à noite. Mas isso quase não foi provável. Muitas provas não foram definitivamente prováveis. Se o Mothman poderia ser uma nova espécie de coruja com chifres ou outra coisa. Mas as aparições da criatura foram logo diminuindo depois dos avistamentos. Mas aí, no dia 15 de dezembro de 1967, uma tragédia ocorreu em Point Pleasant depois das aparições do Homem-Mariposa. Isso que eu vou falar agora é de um desastre que aconteceu nessa década que eu acabei de falar. A famosa ponte que liga Point Pleasant e a cidade de Ohio, a famosa Silver Bridge, ela teve um grande colapso. A ponte onde passava um montão de carros para cima e para baixo, ligando essas duas cidades, ela acabou desabando, causando a morte de 46 pessoas que estavam acima da ponte passando de carro. Mas essa ponte havia sido construída para aguentar mais o peso dos veículos. Muitos acreditam que poderia ter sido uma falha pelos materiais de aço que seguram a ponte para aguentar o peso de qualquer coisa, seja um caminhão, ou ônibus, uma van, seja qualquer veículo que for, aguentasse e suportasse por longo tempo. Mas para muitos, algumas testemunhas passaram a acreditar que o motivo dessa ponte ter sofrido um grande colapso causando a morte dessas 46 pessoas pode ter sido a causa dessa criatura, o que fez que muitos passassem a acreditar que ele tivesse poderes sobrenaturais em causar desastres e tudo, em qualquer lugar que ele aparecia, fosse um presságio, um aviso para uma tragédia futura acontecer. Então muitos passaram a culpar o Homem-Mariposa por essa tragédia. E aí então muitos
acha que foi o devido defeito da ponte não ter aguentado o peso dos carros por longos anos, até a década de 67. Mas por outro lado, muitos acham que foi essa criatura que causou esse desastre, resultando a morte dessas 46 pessoas. E além disso, no meio dessa tragédia, 2 dos 46 corpos nunca foram encontrados no meio dessa tragédia até hoje. Mas uma coisa inacreditável foi descrita no meio dessa tragédia. Muitas das pessoas que viram a ponte Silver Bridge desabar, causando a morte dessas pessoas, testemunhas oculares afirmam ter visto o Homem-Mariposa durante a tragédia. Isso foi descrito depois de uma fotografia ter sido tirada, o que mostra a aparição da criatura bem acima dos arcos da ponte, um pouco antes de ela desabar. E aí então isso fez com que muitos acreditassem que esse ser desconhecido tivesse esse tipo de poder de causar tragédias a qualquer lugar que ele aparecesse ou fosse visto por alguém. E por causa disso, muitas das pessoas acham que a causa desse colapso que causou esse desastre terrível e chocante, que muitas dessas 46 pessoas morreram, acha que pode ter sido obra do próprio Homem-Mariposa. Mas isso ainda não foi o caso, porque em muitos fenômenos naturais que vêm acontecendo, muitos também afirmam ter visto a mesma criatura no meio desses desastres naturais. Durante o terremoto, bem nos Estados Unidos, algumas pessoas afirmam ter visto a mesma criatura sobrevoando o local. E aí então, mais histeria foi se espalhando e crescendo. No ano de 2005, durante o furacão Katrina, algumas testemunhas afirmam ter visto a mesma criatura sobrevoando o local do meio da tragédia. E muitos também passaram a acreditar que era a mesma criatura que assombrou Point Pleasant um pouco antes do desastre acontecer, no dia 15 de dezembro de 1967, com a ponte Silver Bridge. Isso ainda fez muitos acreditarem que o Homem-Mariposa foi avistado pela última vez no meio dessas tragédias, desses acidentes naturais que aconteceram nos Estados Unidos e também além de outros países no mundo. E então passou a ser uma das últimas aparições dessa criatura estranha. E muitas testemunhas oculares já afirmam que ele já apareceu em cada tragédia que ocorreu fora dos Estados Unidos e também dentro dos Estados Unidos. Muitos também acreditam que durante a queda de um avião que atingiu as 2 torres gêmeas na cidade dos Estados Unidos, afirmaram ter visto a mesma criatura pousada em cima de um prédio observando o desastre. E muitos dizem que também tinham visto a mesma criatura na Rússia durante um acidente de um desabamento de um prédio, durante um ataque terrorista, resultando a última presença do ser, que passou a ser mais uma peça da histeria contada em Point Pleasant até hoje. E isso aí foi uma das últimas aparições da criatura, conhecida como Mothman. E até hoje nunca se sabe quem era esse ser, e o que realmente ele poderia ser, e o que ele queria com a gente. Mas até hoje, o Homem-Mariposa, visto por essas testemunhas que contaram ter topado com esse ser, nunca mais apareceu. Mas a sua história continua sendo um mistério. Mas aí então,
Desde as suas últimas aparições, o Homem-Mariposa ganhou muitos documentários, muitas manchetes de jornal e também testemunhas oculares que afirmam ter topado com esse ser foram entrevistadas. E até que essa histeria ficou tão forte que, além do avistamento seu e de sua presença no meio de catástrofes naturais, muitas pessoas passaram a acreditar que o Mothman poderia ser um ser extraterrestre. Isso porque, durante as suas aparições, algumas testemunhas afirmam ter visto avistamento de OVNIs em Point Pleasant, de acordo com algumas testemunhas oculares, afirmando ter visto naves espaciais aparecendo na região depois que o Mothman foi visto, o que fez muitos acreditar que ele poderia ser um ser de outro planeta que veio à Terra para ser aquele que anuncia os desastres futuros na cidade. Mas muitos descrevem ele como um ser sobrenatural, um criptídeo desconhecido, uma nova espécie de animal desconhecida, metade homem e metade animal voador. E desde então, com toda essa histeria que ficou tão forte nessa região da Virgínia Ocidental, o Mothman ganhou histórias em livros, documentários, e também acabou se tornando um filme chamado A Última Profecia, que conta a história de um casal que se deparou com essa criatura, que fez com que muitos passassem a acreditar que ele poderia ser aquele que anunciará uma tragédia que vai acontecer nos próximos anos. Mas apesar do filme não ter sido pra lá dessas coisas, ele valeu a pena contar essa história dessas testemunhas que viram esse ser que causou aquele colapso. De acordo com algumas testemunhas, que acha que o Homem-Mariposa pode ter sido responsável pelo colapso que causou a tragédia da ponte Silver Bridge, que muitas dessas 46 pessoas acabaram perdendo suas vidas. E graças a isso, além dos filmes, documentários e entrevistas de testemunhas oculares, Point Pleasant se tornou famosa, que até virou uma atração turística em homenagem ao Mothman, fazendo com que ele se tornasse um símbolo internacional nessa cidade, ganhando estátuas com a sua imagem, canecos, bonecos, livros, histórias em quadrinhos e até eventos de fantasia. Muitas coisas acabou se tornando uma verdadeira febre popular de Point Pleasant, o que resultou nas aparições desse misterioso ser. E depois da tragédia da ponte de Silver Bridge, que foi reconstruída e que acabou sendo o epicentro das atenções de muitos turistas que foram e que ainda visitam essa região devido às histerias e às histórias contadas dessa criatura. Pois aí então, tudo que foi contado acabou vindo mais assuntos que muitas das testemunhas acabam tendo aquela sensação de que tudo que aconteceu em Point Pleasant, tudo que ocorreu por lá na década de 60, não poderia ser apenas uma histeria, mas sim uma história delirantemente psicológica, mentalmente falsa para alguns testemunhos. Mas isso está descrito com alguns psicólogos que acham que isso poderia ser a causa de um distúrbio mental psicológico na mente das pessoas, causando estresse, ilusões, alucinações, delírios mentais
E tudo isso, o que fez muitos psicólogos pensarem que a aparição do Homem-Mariposa na cidade de Point Pleasant, em Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, poderia ser a causa de um defeito psicológico mental das pessoas, afirmando ver monstros e coisas que não existem. Mas isso é só o que os psicólogos dizem. Mas as testemunhas que viram a criatura, que foram entrevistadas, contam que viram de verdade esse ser. Por isso até hoje conta-se histórias e muitas fotografias, manchetes de jornais contando histórias desse estranho ser, que é aquele que anuncia que um desastre irá acontecer, são contadas até hoje. Mas até hoje nunca se sabe quem é esse tal de Homem-Mariposa, ou Mothman, como alguns chamam. Mas a sua teoria, a sua história permanece ainda desconhecidas. Mas será que um dia ele poderá voltar de novo para anunciar qual será a próxima tragédia da humanidade? Ou será que ele voltará para nos assombrar novamente? Mas ainda tem muito mistério a ser contado sobre esse estranho ser que ainda pode estar por aí. Mas sua teoria permanece ainda secretamente, misteriosamente desconhecida. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um extraordinário que eu contei aqui para vocês. Agora eu passo essa opinião para vocês. Vocês já ouviram falar do Homem-Mariposa ou não? Estão ouvindo pela primeira vez? E o que mais você sabe? Qual sua curiosidade sobre esse estranho ser da criptozoologia? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo extraordinário de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se estão na dúvida, comente aqui embaixo no meu vídeo. Gostaria de olhar em tudo que vocês estão mandando pra cá. E segue meu canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícias desse ano de 2024, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal. Venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp, principalmente pelo Facebook. Lá você será muito bem-vindo, beleza? Lembrando vocês que agora o canal Ultra Tokusatsu XD tem o seu programa, dos seus vídeos transmitidos na plataforma Lucas TV Web. É isso aí, pessoal. É só vocês acessarem o link da descrição aqui embaixo do meu vídeo, que lá na Lucas TV você poderá assistir ao programa Ultra Tokusatsu XD, que está sendo transmitido toda quarta-feira a partir das 4 horas da tarde, beleza? Pois então acesse o link da descrição aqui embaixo do meu vídeo e venha assistir ao canal Ultra Tokusatsu XD pela plataforma Lucas TV Web, que lá você vai se divertir de montão, beleza? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau! E feliz dia do Halloween!